Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Como toda quarta-feira, nós fazemos o estudo do Evangelho. E hoje quem vai fazer o estudo vai ser a Deusimar, do Centro Espírita Irmã Joana. E o capítulo a ser estudado hoje é o capítulo 18, os itens de 6 a 9, que tem como títulos que dizem: Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Quem vai fazer a nossa sustentação hoje no momento do passe é o Ângelo. E a lição hoje é a lição de número 150, que tem como título Aguilhões, do livro Caminho, Verdade e Vida. Então eu vou passar agora alguns avisos. Os horários do estudo da nossa casa tiveram algumas mudanças. E a gente está com todos os horários já reformulados no site do CEAP. Então, está lá no nosso site www.centroespiritautivopanfiro.com. Então, se alguém quiser saber sobre os horários dos nossos estudos, só entrar no nosso site ou pegar ali na livraria. Alguns horários continuaram os mesmos, outros mudaram. Então, na livraria tem um marcadorzinho de página que tem os horários também. Não estão todos, não continuaram com aquele mesmo, nos mesmos dias, mas tem alguns que continuaram sim. Mas o mais certo mesmo é dar uma olhadinha no nosso site. Nossa obra social já teve início agora em janeiro. Então, a gente continua assistindo as famílias aqui da redondeza, das comunidades daqui de perto. E as crianças chegam aqui no sábado de manhã, tomam café, depois almoçam, antes de ir embora. Nesse período que eles ficam aqui de 8h30 às 11h30, eles são evangelizados. E essas famílias, elas recebem uma cesta básica. E a gente sempre pede a colaboração de todos para que possam ajudar nos itens que compõem essa cesta básica. Então, o que compõe essa cesta básica? Arroz, feijão, macarrão, óleo, café, açúcar. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. Desculpa. Caiu alguma coisa aqui na minha vista que está me atrapalhando. A gente que usa óculos é o horror. Então, a gente sempre pede a ajuda de vocês para que a gente possa continuar atendendo essas famílias. E nós já estamos atendendo mais de 250 famílias. E nós ainda estamos no começo do ano. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda. Eu vou começar a fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Já avisaram que a palestrante está a caminho. Chegou. Espera aí para você botar o microfone. Pode ir ali que ele coloca para você. Ela já chegou, me salvou. E eu vou fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é lição de número 150. E tem como título Aguilhões. Boa noite, sejam bem-vindos. E o versículo que Emmanuel nos traz hoje diz assim: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão.
Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem, por 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo em benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Então vamos agora fazer a nossa oração, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre de amor e bondade, a esses espíritos amorosos que preparam esse ambiente para nos receber desde tão cedo. Que nós possamos, Senhor, receber essas sementes que vêm do alto, que nós possamos escutar os teus ensinamentos e que eles possam penetrar na nossa mente e nos nossos corações. Que a nossa querida Deusimar possa ser amparada por seu mentor, por seus amigos espirituais, e que as suas palavras possam nos trazer o conforto necessário. Agradecidos estamos à direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo e todos esses irmãos que sustentam a nossa casa. Pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, e em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do texto que a Deusimar vai estar trazendo o estudo. E o número 6, o item número 6 do Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 6, os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão neste dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidades. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23.
Eu vou passar agora a palavra para a Deusa. O estudo vai até 7:50, tá bom? Bom. Obrigada. Boa noite a todos. Que possamos passar esses minutos com a presença de Jesus entre nós, com a espiritualidade amiga desta casa, trabalhadora, dos dois planos da vida. Me perdoem pelo pouquinho de atraso, mas cheguei cedo no ponto, mas o ônibus hoje acho que ainda estão no carnaval, né? A condução passava muito cheia e quando a gente já está atrasado tudo acontece. Ainda entrou um rapaz por trás, pela porta de trás, o motorista teve que parar o ônibus, fazer com que ele descesse e aí tiveram uns 5 minutinhos de palavras bonitas. Né? Mas tudo é para testar a nossa paciência, né? E como nós vamos falar hoje, como a Mônica falou desse capítulo, né? Que é muitos os chamados e poucos os escolhidos, exatamente daqueles que profetizam, como é falado no início, e nós somos um que profetizamos e que falamos tanto do Senhor, e aí na hora de praticar, a gente deixa a desejar. Tá? Esse capítulo ela tem aquela parábola muito interessante para nós, que é a parábola do banquete de núpcias, né? Que nós vamos ver vários expositores comentando a respeito dessa parábola e trazendo para nós palavras diferentes para o nosso entendimento. Esse capítulo ele é muito oportuno para todos nós, porque todos nós somos chamados, todos nós somos convidados. A oportunidade é dada a todos. Mas será que seremos os escolhidos? Será que estamos sendo escolhidos? É algo para a nossa reflexão, para todos nós. E nós espírita, ainda mais nos preocupa, porque temos diante de nós uma doutrina reveladora, uma doutrina consoladora, esclarecedora. Então, através desse véu, né, desse leque que se abre à nossa frente, nós descortinamos coisas novas, aprendizados. E será que nós realmente estamos dispostos a aceitar o convite de Jesus e segui-lo? Várias vezes ele nos convida a estar com ele. Né? Em todos os dias de nossa vida, nós temos oportunidades de estar com Jesus, porque ele está conosco. À distância, quem coloca somos nós. Então, se nós já nos encontramos de acordo com a proposta dele, qual é a proposta? De nos renovar. Porque ele mesmo disse que ele iria trazer para nós algo que ficaria eternamente conosco, que ninguém nos tiraria. E a doutrina espírita, ela é para nós esse consolador prometido, porque nós encontramos nelas fatos comprovados de que a vida futura é presente para nós. Então, o entendimento do meu sofrimento hoje, se eu sofro hoje, existe uma causa. Qual é a causa de tudo isso? Se não foi algo de um passado, de uma anterior reencarnação, pode ser de um passado agora, de ontem. Tá? Nós colocamos muito as nossas dificuldades nas nossas reencarnações anteriores. E claro que elas existem. Por isso estamos aqui para reparar. Mas não viemos só para reparar, para expiar, para provar. Nós viemos também para sermos felizes.
dentro de tudo isso, ter um entendimento de que eu posso ser feliz apesar de tudo que acontece comigo. Então, às vezes eu faço escolhas, né? Ontem fiz uma escolha e isso vai repercutir no hoje. Muitas das vezes no amanhã. Então é para a nossa reflexão. Não tudo que acontece conosco no dia de hoje é uma causa de várias e várias reencarnações. Não, às vezes foi agora, exatamente nesse momento. Tá? Imagina se no momento que eu estava lá na minha prece, né, meu Deus, que esse motorista resolva logo passar essa primeira, segunda e vamos lá, né? Já pensou se eu entro na mesma sintonia em que os dois estavam lá digladiando? Né? Então eu já estava assim, ai moço, pelo amor de Deus, pega R$ 5 e paga a passagem dele e vamos embora. Mas assim, acredito que se eu tivesse entrado nessa sintonia, né, ainda estaríamos lá, né? Claro que algumas pessoas deveriam estar fazendo prece também para sair daquela condição, porque quantas vezes começa assim e acaba né, tirando a vida do outro. Né? Então, assim, é um momento, essa passagem que Jesus fala foi logo após o Sermão da Montanha, né? E é muito interessante para nós tudo isso. Né? A doutrina espírita, o Evangelho, então, Jesus não está representado aqui, tudo o que ele disse. Está um pouco o que Kardec trouxe para nós, mas a parte moral. E é o que muito vai adiantar para a nossa vida. Porque a parte intelectual, nós somos impulsionados a conhecer, a buscar. Agora, a parte moral, ela é dificultosa. E é exclusivamente eu que preciso movimentar para o meu melhoramento. Eu só vou crescer, né? O passarinho voa com as suas próprias asas. Ele não voa com as asas da mãe. E assim somos nós. Então, essa parte moral, né, quando ele fala Senhor, Senhor, quantas vezes nas nossas lamentações nós ficamos, né, falando dessa forma? Ah, meu Deus, ah, Senhor Jesus, ah, seu altivo, ah, São Francisco de Assis. Mas será que a nossa ação, a nossa atitude condiz com aquilo que eu estou falando? Porque às vezes eu posso estar aqui apenas falando, soltando palavras. Mas lá fora, eu sou uma outra pessoa. E é exatamente o que a Mônica leu nesse item 6, e nós vamos reler um pouquinho, né, que ele diz assim, ó, os que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Por que será que todos ora, se todos nós somos chamados, e por que nós não seremos os escolhidos? Está a explicação aqui. Então ele começa, né? Mateus começa a relatar. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, ele já coloca uma condição para aquele que diz Senhor, Senhor, se ele estiver impregnado, se ele estiver de acordo com a vontade do meu Pai que está no céu, esse sim. Mas se não há esse movimento dessa vontade, né, esse entendimento da justiça de Deus, e é algo muito difícil para nós, é o entendimento da justiça. Porque a justiça sem o amor, né, ela é uma asa desequilibrada. Então, para que eu seja justo e amoroso e caridoso, eu preciso desse triângulo, desse tripé, né, para o meu voo ser perfeito. Então, nem sempre nós estamos de acordo. Eu só vou me tornar uma pessoa justa se eu buscar trabalhar em mim o amor e a caridade.
Por que nós ainda buscamos, né? Vamos falar da justiça dos homens, que não é, essa justiça não é a dos homens, é a justiça de Deus. Mas a justiça dos homens, nós vamos observar que muitas das vezes nós queremos fazê-la com as nossas próprias mãos. A justiça de Deus não é assim, né? Ela não nos pune, ela nos educa, ela nos auxilia. Mas nós só vamos ter esse entendimento também quando nós tivermos consciência do nosso livre-arbítrio. Quando nós entendermos a liberdade condicional que nós temos. Porque o nosso livre-arbítrio ele vai melhorando conforme eu for evoluindo. Se eu ainda sou uma criatura, né, muito grosseira, muito primitiva ainda, eu não vou ter esse livre-arbítrio, ter essa liberdade de escolha. Nós seremos privados, né, de algumas situações. Então, lá no Livro dos Espíritos, quando tem essa questão, né, e muitas vezes já foi discutido, é que o livre-arbítrio ele era ilimitado. E não é isso que está lá. O nosso livre-arbítrio, né, ele é limitado. É tanto que a gente vai ver quantas vezes pessoas, né, espíritos que buscam o caminho do erro, que escolhem o caminho do erro e logo eles são convocados a retornar. Eles são obrigados a retornar. Mas também há casos de que, como o Chico Xavier, que trabalhou a vida inteira no bem, ele é o nosso modelo, todos nós queremos ser um Chico um dia, né? E nós vamos ser, é da lei. Ele foi, né, prolongando, que eu não sei se é muito bom, né? A gente ficar aqui velhinho, até, porque chega um momento que cansa, né? E nós espíritas, nós não temos medo da morte, ninguém tem, né? Ninguém tem, pavor. Né? Eu acredito que nós temos um pouco de vergonha de nos deparar do outro lado, né? Ainda com essa vestimenta grosseira, de não termos aprendido como deveríamos ter aprendido, de não termos ouvido o convite de Jesus e sermos os bons escolhidos, né? Então, ainda tem essa limitação em nós. Então, essa vontade, né, que ele fala aqui, que todos aqueles serão, sim, escolhidos, mas pela vontade, aqueles que se assemelham com a vontade do Pai, nós só vamos entender esse processo quando nós melhorarmos, né, pouco a pouco, passo a passo. Mas nós já estamos a caminho. E eles dizem assim: muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? Olha aí, não estamos aqui profetizando em nome dele? Não estamos trabalhando nas reuniões mediúnicas, expulsando, ou seja, esclarecendo os amigos que ainda se comprazem com o mal? Então, não provocamos os milagres, né, através do passe. Quantas vezes nós trazemos o alívio e aí diz assim, mas não é você, é o espírito. Ora, mas se fosse só para o espírito, para que viria na casa espírita? O espírito está em todos os lugares. Através do magnetismo do médium, uma combinação de espírito, perispírito do médium, acontece então esse tal chamado milagre. O meu magnetismo também influencia muito, né? Então, a gente vê, as pessoas às vezes acham que espíritos só tem nas casas espíritas, né? Outro dia eu estava conversando com a minha filha, ela tem 11 anos, e ela estava vendo um filme que tinha alguma coisa relacionada à casa assombrada. E eu falei, filha, não existe casas assombradas. Aí ela, como assim, mãe? Olha, mas você não está vendo?
Eu falei, existem pessoas assombradas. Você não acha que aqui tem espírito? Ela ficou assim, né, olhando. Minha filha, todos os lugares têm espíritos. O nosso lar, na igreja, na casa espírita, em todos os lugares existem espíritos. Eles estão entre nós, somos nós. E acredita que os desencarnados não estão conosco? Então não existem casas assombradas, existem pessoas assombradas, que ainda não entendem aquele processo, né? Então, ele continua a falar. E então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, né? E aí no item 7, ele traz para a gente, né, uma analogia muito interessante, quando ele fala da casa, da construção da nossa casa. Olha como é importante a construção da minha fala. A minha fala, ela precisa estar de igual com a minha prática, para que ela possa ser sólida. Eu preciso ser aqui, né, do mesmo jeito que também eu preciso ser lá fora, com respeito, com educação, com caridade. Mas é muito difícil. Então a gente constrói uma casinha fácil, né? Que a chuva leva, o vento leva, a tempestade leva. Por quê? Porque a construção ainda não é verdadeira aqui dentro de mim, né? Mas vamos ler para a gente ir embelezando, né, os nossos lábios com essas palavras de Mateus e Lucas. Todo aquele que ouve as palavras que digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Olha que ele fala, todo aquele que ouve as minhas palavras que digo, né, e as pratica. Não é só ouvir, é praticar. Essa é a nossa dificuldade. E é onde nós devemos, como dizem os nossos jovens, focar. É a prática. Vocês já foram assistir o Nosso Lar 2? E então não posso fazer spoiler. Mas vocês vão ver, muitas pessoas criticaram, mas eu achei excelente o filme. É claro que a gente, como nós assistimos o Nosso Lar, o primeiro, e tinha aquelas imagens, né, muito bonitas, do nosso lar, dos bosques, e lá apresenta só o bosque, se eu não me engano, das águas, né, que é mostrado ali. Mas aquela visão do nosso lar para a terra, gente, aquilo é tão perfeito. Da mesma forma, aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas sabem disso, do umbral, né? Quando o espírito vem, o teu mentor vai, não, você precisa ir ali mais embaixo, você está morrendo de medo, não, mas nós te sustentamos, e eles nos sustentam mesmo. Aquilo foi de uma perfeição, né? É daquele jeito mesmo, você pensa assim, eu vou pisar em cima de alguma cabeça, eu vou pisar em cima de alguém, né? Porque as imagens são perfeitas, é exatamente aquilo, né? Então ele pegou na íntegra aquelas imagens. Mas assim, quando ele fala aqui sobre a prática, vocês vão observar no filme que o senhor que veio com a incumbência de dirigir a casa espírita, ele meio que teve ali um desequilíbrio e, né, não conseguiu cumprir exatamente como prometido. E aí ele volta para visitar o lar, né, a sua família, a sua esposa, e aí a gente vê a nossa tarefa da mulher no Evangelho, na casa espírita, na doutrina espírita. É um tema que eu fui convidada a falar lá em Teresópolis, agora em março, né, que é o mês da mulher. E aí a gente vai ver, né, a grande diferença ainda da sociedade, não dos espíritos superiores, né, porque ele nos iguala,
E ainda coloca, se vocês não forem ver no Livro dos Espíritos, a mulher numa condição mais elevada, pelo fato da maternidade, da sensibilidade da mulher. Porque só nós geramos vidas. Já perceberam isso? E aí a gente vê quantas vezes nós falhamos a respeito de tudo isso. Então ele olha para aquela jovem mulher, né? O seu marido olha para ela e diz assim: enquanto eu estava falando lá fora, ela estava aprendendo e praticando. Olha a grande diferença. E a gente já sabe disso. Ele faliu um pouco, mas ela deu continuidade, sem estar sobre os olhares, sem estar, sem ser a lâmpada que mais brilhava, porque ele era quem estava ali a falar o tempo todo, a conduzir tudo na casa. Mas ela ouvia e praticava aquilo que ele falava. Essa é a grande diferença. E é o que relata Mateus e Lucas aqui. Então ela construiu sobre a casa ali, né, em cima da rocha. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque ali foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela desmoronou e sua ruína foi grande. Então, onde nós deveremos construir a nossa casa? Aonde nós deveremos propagar o nosso som da palavra? Como diz Paulo, né, tão bem. Nós propagamos o som da nossa palavra em todos os cantos do mundo. Mas que som eu estou emitindo? É o som da imposição, da avareza, do ciúme, do desrespeito, da inveja, da não oportunidade. Porque quantas vezes nós não temos oportunidade de nos expressar? Somos tolhidos. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será olhado no reino dos céus como o último, mas aquele que os cumprir e os ensinar será grande no reino dos céus. Olha ainda que nós podemos falhar, né? Quando ele fala, se nós não ensinarmos bem, que ele diz, aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos, que ele está falando dos mandamentos da lei de Deus. E quem ensinar os homens a violá-los, e não é mais o que a gente vê hoje, nos dias de hoje, esse ensinamento, né, a violar essas leis, porque eu não posso ser tido como um boba. Eu tenho que ser esperta. Mas eu só vou ser esperta se eu passar por cima de você como um furacão. Aí eu serei esperta. Mas se eu me calar num momento que eu preciso me calar, silenciar, eu sou uma idiota. Então a gente vê os valores. E é isso que é o ponto importante da nossa vida. Por que a nossa vida precisa ter um sentido, um objetivo? Então, ontem, eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando até a respeito da casa espírita, da condução, que não é uma tarefa muito fácil, né? E aí ele disse assim, como é que você consegue? Eu falei, eu foco naquilo e vou. Né? Vou, eu penso, mentalizo, acredito, confio que vai dar certo e dá certo. Mas se a gente ficar só no pensamento, será que vai dar certo? Se você não fizer acontecer, não vai dar certo.
tudo na vida não é assim quando nós queremos? Nós não estudamos, queremos uma profissão tal. Ah, eu quero ser professora. Você se aplica, você acredita, você impulsiona a sua vontade e você vai, e você vai. Então, se na vida nós não temos objetivo, nós vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, com a nossa malinha vazia, vazia, vazia. Né? E aí no item 9 é o comentário de Kardec. Ele diz assim para a gente: todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que lhes serve chamá-lo de mestre ou senhor se não seguem os seus preceitos? Do que adianta, né, nós sabermos isso aqui de cor, tudo que está contido aqui, se eu não pratico nada? E o lugar mais difícil de nós praticarmos é dentro de casa, com aquele que está mais próximo. Por isso que Jesus, tão sabiamente, ele diz que nós amar o vosso próximo como a si mesmo. Ele não disse amar o distante, amar o próximo. E o próximo é aquele que está com você todos os dias. Esse é o mais difícil. Mas é onde nós vamos aprender. É a nossa escola para a vida. Serão cristãos os que o honram com atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam os dias em preces e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? É? Será que é mais importante eu passar o dia todinho lá com a minha perninha de chinês? Mas e a minha ação? E ele coloca, não, porque do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Lembra aquela passagem do fariseu e do publicano? Que o fariseu, né, ia lá para frente, praça pública, levantava as mãos e orava a Deus, né, falando alto. O publicano chegou, ajoelhou, baixinho, ele agradecia a Deus, ele agradecia. O outro só pedia, né, ainda se elevava, dizia, eu pago dízimo, sempre, né, eu sou isso, sou aquilo, e o outro, eu sou tão ínfimo, né? Então a gente vai vendo, né, essas diferenças do que é ser o verdadeiro cristão. E aí ele vai colocando, inutilmente eles dirão Jesus, Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome, expulsamos os demônios em teu nome, nós bebemos e comemos em tua companhia, pois eles lhe responderá, eu não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, vós que desmentis vossas palavras por vossas ações, que caluniais vosso próximo, que roubais as viúvas e cometeis adultérios, retirai-vos de mim, vós cujo coração destila o ódio e fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis as lágrimas correrem em vez de secá-las. Já pensou a gente ouvir tudo isso, gente? Deve ser muito triste. Por isso que nós espíritas temos medo de desencarnar. E de nós ouvirmos isso. Mas você falava tão bonitinho lá na frente no SEAP. Vocês lembram daquele? Todo espírita gosta de contar isso, né? Mas eu acho que está no livro do Frederico Figner, se eu não me engano, que ele conta a história, né, dele mesmo, que eu voltei, né? E aí tem uma história no meio espírita que fala de um palestrante, um grande orador, né? E ele gostava de falar e tinha uma linguagem muito fácil, erudita, falava palavras difíceis que as pessoas não compreendiam.
E aí tinha um senhor que chegava todos os dias, sentava lá atrás e assistia a palestra caladinho, quieto, saía. Ele desencarnou, né? O orador desencarnou, e é claro, ele esperava, né, que aquela recepção pomposa. E aí nada disso aconteceu, muito pelo contrário, ficou sofrendo ali as consequências de sua vaidade. Quando ele olha, ele vê que aquele senhor que sentava lá atrás, que não era visto, que não abria a boca para falar nada, era um foco de luz. E aí ele pergunta, mas por que que ele está iluminado e eu estou apagadinho? Né? Como diz no filme, ele era limpinho, né? E aí o outro falou, olha, o mentor dele falou assim, é porque tudo que você falava, ele fazia. Então é exatamente isso, né? O significado para nós de Senhor, Senhor. Né? O que significa para nós tudo isso? E aí ele continua, né, a falar, Kardec. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Olha aí, gente, o que é a verdade, né? Não é a nossa verdade. As palavras de Jesus é eterna porque é a verdade. Né? A gente recorda disso naquela passagem de Pilatos e Jesus. Pilatos tinha a condição de não prejudicar Jesus, de não mandar ele para a prisão. Ou seja, para a prisão não, né? Para a crucificação. Mas ele lavou as mãos. Então chega um momento em que ele dialoga com Cristo, né? Faz ali uma entrevista com ele, ele mesmo diz, eu não vejo nada demais nele, não há um crime. Ele admite isso, que não há um crime. Mas pelo poder, que ele não queria perder, esse poder, ele lavou as mãos, né? E Jesus fala ali a sua verdade, e ele pergunta, mas que é a verdade? E Jesus não responde. Ora, ele estava diante da verdade e não entendeu. E às vezes nós estamos também nessa condição. Diante da verdade não compreendemos ainda. Porque, como Kardec coloca, as palavras do Mestre é a verdade. Mas nós ainda deturpamos essa verdade. E aí ele continua a falar, são não só a salvaguarda da vida celeste, como a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade das coisas da vida terrestre. Olha, ele não está falando aqui que as palavras de Jesus nos traz paz, tranquilidade na vida espiritual, mas também na vida terrestre. Porque se somos cristãos e se confiamos nele, né, estamos seguindo esse mesmo caminho, não podemos nos desesperar, perder a nossa tranquilidade, a nossa paz. Devemos confiar, trabalhar e confiar. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiaram nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão sua felicidade. Mas aquelas que violarem essas palavras serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e do rio do progresso as derrubarão. Então, a gente vê o quanto nós ainda somos frágeis, né? Nessa condição de cristão. Quando a gente vê as obras, né, de Emmanuel, dos cristãos indo para as fogueiras, para as bocas dos leões, para o tacho fervente de óleo, ali é ser cristão. Mas nós hoje, como dizem os espíritos superiores, nós não precisamos passar por isso. Mas nós precisamos burilar o leão africano que ainda existe dentro de nós.
na forma do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então, são essas imperfeições. Mas nós não devemos focar nas nossas imperfeições, e sim nas virtudes, porque elas estão aqui dentro, inertes. É como aquela semente que precisa da gota d'água, né, do pingo de água para germinar. Essas gotas de água, esses pingos de água nós já temos diariamente. Todos os dias nós temos. Todas as vezes que nós nos deparamos com esses ensinamentos, são essas gotas que farão germinar a semente do amor que há em nós. E então brotará. Mas se nada fizermos, nada brotará de nós. Né? Emmanuel, nesse livro aqui, Fonte Viva, é uma coleção magnífica, né, que Emmanuel nos traz, e ele tem um capítulo que é bem interessante, que fala sobre os obreiros, né? Que obreiros nós somos? Será que nós somos os obreiros atentos ou os desatentos? E bem fala, né, dessa passagem que Mateus fala para nós aqui, e Lucas, relatando da nossa prática. Porque nós viemos para cá para o trabalho. Ninguém veio passar férias. Quando a gente vai passar férias, a gente escolhe um lugar bem legal, não é? Um lugar que nos traga alegrias, um lugar que vai nos trazer paz. Porque nós queremos sair de um ambiente que nos cansou. Então, nós queremos repousar, descansar, fortalecer as nossas energias. E ninguém veio fortalecer as energias na Terra, não. A gente veio foi a trabalho mesmo. Tá? Porque o lugar de nós nos fortalecermos é lá, no mundo verdadeiro, no mundo dos espíritos. Na nossa vida, nossa casa é lá. Então, nós viemos, foi com a enxada na mão, todos nós, para o trabalho. Então, nós nos transformaremos em obreiros ou não. Só depende de nós. E aí Emmanuel fala assim, ele interpreta uma passagem que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. E aí Emmanuel discorre, né, com essa inteligência que ele tem. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. É muito interessante, muito bom nós sabermos disso, porque a gente aprende, começa a aprender a entender a semente que há em nós, né? Deixar ela germinar, deixar ela crescer, para que ela seja aqui, né, quando ele coloca aqui, para que nós possamos colher aquilo que nós plantamos. Então, nós queremos semear o bem e queremos colher o bem. Né? Quem semeia o mal, por mais que nós pensemos assim, mas não acontece nada, tem tanta gente fazendo mal e não acontece nada. Acontece sim. Como tem muitas pessoas semeando o bem e colhendo o bem. Porque colher o bem, né, se a Mônica está praticando o bem, é a Mônica que vai colher o bem. Mas todos aqueles que estão à sua volta participarão dessa colheita. Também vão colher o bem. Porque ela vai transmitir, vai transbordar esse sentimento que há nela. Como as pessoas que plantam o mal, colhem o mal,
e também transbordam o mal para aqueles que estão à sua volta. Já viram como é ruim estar ao lado de uma pessoa que faz o mal e te atinge, se você não tiver cuidado? Então ele continua a falar, ó, sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade, aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Olha aí, gente. Nós não estamos vendo aqui o oxigênio, né? Mas estamos respirando. Né? Fica sem um pouquinho só, alguns minutinhos para ver o que acontece. Então, está aí, ó. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedecem, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na posição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo de seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através de inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações que passam a produzir vantagens substanciais na propriedade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, olha aí a oportunidade. Estamos sendo convidados, estamos sendo chamados para sermos os obreiros atentos. E aí, o que nós temos que fazer? Fazer por merecer. Aprender com ele, que ele disse que veio servir. Aquela passagem de Jesus com Pedro, né, no lava-pé, lava os pés, é algo muito significante para as nossas vidas. Mostrando ali o grande mestre lavando os pés dos seus seguidores, dos seus discípulos, daqueles que ele ensinara. Ele se coloca ali como aprendiz. Então, precisamos agir como ele, diante da lei de Deus. E agirmos com fraternidade, entendendo o nosso processo evolutivo. Porque nada vai adiantar nós chegarmos lá e barganhar. Não tem essa possibilidade. De chegar lá e dizer, Senhor, Senhor, se o som da minha fala não for verdadeira, eu não serei atendida. Aí ele vai e fala, sai de mim, vai para longe, vai para um lugar onde há de ranger os dentes. Olha aqui só, aonde é esse lugar de ranger de dentes? É aqui mesmo. Estamos juntos de muitas pessoas que rangem os dentes de dor. De todos os tipos, dores físicas, dores morais, mas que sentem dor e sofrimento. Então, que sejamos os obreiros do Senhor e sejamos os escolhidos. Mas não sejamos os escolhidos porque somos espíritas.
né? Porque eu estava ouvindo agora essa semana uma música, né? De uma outra frente religiosa, e eu sou muito atenta à letra da música. E aí meu marido estava ouvindo, eu não sei nem se ele prestou atenção. Como ele vem, né, de uma família evangélica, ele gosta muito das músicas, né, das canções. E eu fiquei ouvindo. A música falava do povo eleito. E eles eram os escolhidos, somente eles eram os escolhidos. E eu falei, mas meu Deus, eu não serei escolhida, né? Por uma aceitação de Jesus, que eles acreditam, isso é válido, né, para eles, é a fé deles, né? Mas a música era assim, né, tão, num certo ponto assim, pernicioso, né, que eu fiquei olhando, eu falei, gente, então assim, a gente vai ver que será a nossa prática que vai fazer diferença na vida, na minha vida, na vida daqueles que estão comigo, aqueles que me veem, que me olham. Porque é através do nosso exemplo. A gente pode falar, a gente vê isso com o filho, né? O filho a gente fala, e aí chega um momento, se a sua fala não for verdadeira, mas você não faz, é assim mesmo. Mas você fala, mas faz tudo ao contrário. Então, sejamos realmente os espelhos limpos, cristalinos, nessa obra divina que o Pai nos convida, nos chama. Para que quando nós chegarmos lá e bater, Senhor, Senhor, a nossa voz espalhará, como está espalhando aqui nesse ambiente, né? O som da nossa voz irá atender e as portas se abrirão, porque serão verdades. Que Jesus abençoe a todos nós. Agradeço a oportunidade, né, de encerrar o carnaval, né, falando de Jesus. Olha só que maravilha, né? Já estou me sentindo uma escolhida, hein? Muito bom, gente. Um final de semana tranquilo, né, que teremos aí, e que possamos, nesses minutos aqui que estivemos, né, reunir os fluidos curativos para os trabalhos dessa casa, hospital, para o atendimento daqueles que sofrem, como nós ainda sofremos. Muita paz. Obrigada, Deusa. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Vou pedir aos médiuns, por favor, que se coloquem. Vamos agora entrar em prece. Vocês também que já receberam o passe ali na sala de tratamento. Vamos entrar em prece, o tratamento continua aqui no nosso salão. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, nosso médico maior, Jesus, nosso irmão tão querido, a espiritualidade amiga que desde tão cedo preparou todo esse ambiente para receber a cada um de nós. Que possamos, Senhor, ser merecedores dos fluidos que viemos buscar na Tua casa. Que possamos ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Que possamos, através dos médiuns, que tão amorosamente estarão participando da doação de fluidos, que podemos estar, Senhor, aptos à cura dos nossos males físicos e espirituais. Que seja em nome de Jesus, Senhor, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao trabalho do passe. Graças a Deus. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. Irmãos, são as nossas dores, as nossas dificuldades que precisamos sentir para nos melhorarmos e evoluirmos. O aguilhão nada mais é
que nossos anjos da guarda, os nossos guias, nos mostrando e nos alertando. Para saber, muitas vezes nós temos nossas dores e ficamos inertes, ficamos às sombras. E nada mais que temos que ter uma ação para sair dessa estática. Nada mais que um aguilhão para que possamos seguir sempre em frente na evolução. Cada um tem a sua particularidade, todos têm as suas dificuldades. E Deus, pensamos sempre que é tudo na hora de que Deus quer, sim, mas para essa hora chegar, nós precisamos ter essas ações. Paulo de Tarso, esse espírito tão evoluído, em seu momento, teve seu aguilhão, que foi o despertar para poder levar as mensagens de Jesus, as palavras, para que todos ouvissem e seguissem, para que acordassem nesses aguilhões. Cientes que Deus dá tudo, a vida, os caminhos bem infinitos, os gênios inspiradores e as criaturas que dirigiam os braços paternais, esses divinos emissários que organizam os aguilhões, por amor aos seus tutelados. Que a paz de Jesus seja conosco. Obrigada, Senhor, por termos conseguido chegar à Tua casa, escutado a Tua palavra. Mas que nós possamos, Senhor, pôr os Teus ensinamentos em prática na nossa vida. Obrigado por termos dito sim ao Teu chamado. E que possamos levar essas vibrações de amor, de paz e de harmonia aos nossos lares. Que possamos continuar sendo um ponto de luz onde quer que estejamos. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, esse nosso irmão tão querido. Que possamos, Senhor, ser agradecidos a esses irmãos que formam a coluna, que sustentam o SEAP, a nossa casa de amor. Que possamos, Senhor, estar sempre atentos às dificuldades que nos chegarem. E te agradecemos assim, Senhor. Agradecemos a Jesus e a Deus. E te pedimos, Senhor, leva-nos de volta aos nossos pontos de origem em paz. Que seja em nome de Jesus, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai, que te pedimos permissão para darmos por encerrado os trabalhos do dia e da noite de hoje na nossa casa. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Se houver a necessidade do atendimento fraterno, só aguardar um pouquinho, sentadinho, que a gente vai encaminhar um trabalhador